Oi, meus queridos, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim. Gente, passando aqui para poder dar a dica desse livro. Esse livro é muito bonitinho, vou mostrar até mais de perto. Olha, ele é acolchoado, ó, muito fofo. É escrito assim de forma holográfica, ó, bem brilhante. Aí é da Turma da Mônica, Princesas e Princesas. Contém duas histórias de princesa. Vem a Pequena Sereia e a Chapeuzinho Vermelho. Aí tá dizendo que é editora da Maurício de Souza, do Maurício de Souza, ó. Aqui o Bidu pequenininho, ele é muito fofo, gente. Olha a parte de trás do livro, é assim. Aí aqui vem dizendo, qual garotinha nunca sonhou em ser uma linda princesa? Essa coleção traz as aventuras das princesas mais famosas dos contos clássicos. É só virar as páginas para ver o sapatinho de cristal, longas tranças, caudas de sereia, maçã envenenada, tudo isso e muito mais com os personagens da Turma da Mônica. Então eles pegaram os personagens da Turma da Mônica e colocaram eles para atuar nos contos de fada. Gente, eu achei isso muito fofo. Olha, o livro é assim, gente, todo bonitinho, ó. Aí cada livrinho desse vem duas histórias. No caso desse livro aqui, veio a história da Pequena Sereia e da Chapeuzinho Vermelho. E uma coisa que eu reparei é que eles contaram, né, a história de uma forma assim mais breve, ou seja, de uma forma assim mais rápida, usando palavras mais fáceis para crianças pequenas conseguirem entender. E eu percebi que teve algumas alterações também na história. Por exemplo, na história da Pequena Sereia, eles conseguiram deixar a história mais leve, porque a gente sabe, né, quem já assistiu o filme da Pequena Sereia, leu e tal, sabe que tem umas partes assim que são mais aterrorizantes, né? Que tem a bruxa, né? E que a Pequena Sereia ela sofre, ela chora por causa do príncipe, ela quase morre e tudo mais, acontece tudo aquilo de trágico. E nessa história aqui não acontece nada disso de trágico, ó. Aqui tem ela, nessa história aqui ela tem a avó, que é uma coisa que no clássico eu não lembro dela ter avó, então isso já é uma diferença, ó. Aí aqui conta, né, que quando ela tivesse 15 anos que ela poderia subir para poder ver o mundo dos humanos e tal. Aí ela viu, ficou interessada, viu o barco. Essa parte dela ter visto o barco e ter se apaixonado pelo príncipe é realmente do clássico. Sendo que depois já tem umas diferenças, né? Ó, por exemplo, aqui, isso é uma coisa que não tem no clássico, que é a Pequena Sereia falando com a avó dela, que está interessada por um humano, né, e que queria ser humana também. E a avó conta para ela que os humanos também morrem, igual elas, sendo que a diferença é que as sereias podem viver até 300 anos, sendo que depois viram espuma, não tem alma, e que os humanos morrem bem antes disso, sendo que eles têm alma, e que se um humano se apaixonar por uma sereia, essa sereia, né, que o humano se apaixonou, ela pode criar pernas e ter alma e viver como humana. Sendo que, o que que acontece? Ela quis isso de forma mais rápida, né? E ela não sabia se ele ia se apaixonar por ela e tal. Então ela vai numa feiticeira, igual no clássico, e aí ela bebe uma poção que é para ela poder criar pernas. E aí ela cria pernas e fica sem voz, né? Porque ela doou a voz dela maravilhosa para a bruxa. Isso é uma coisa que tem no clássico. Porém, gente, uma coisa que também é diferente do clássico é que no clássico tem toda uma reviravolta e depois ela consegue recuperar a voz dela. Vocês lembram disso? E nessa história aqui contada, né, desse livro da Turma da Mônica, ela não recupera a voz. Então ela consegue atingir o objetivo dela, que é casar com o príncipe. Porém, ela não, a voz dela não volta. Então ele se apaixona por ela mesmo ela sendo muda, né? Que foi uma coisa que eu achei bem diferente. Eu não sei se eles fizeram isso para poder representar e tal, né? As pessoas que são mudas, enfim. Mas aí eu achei isso bem interessante, né? Essas diferenças. E aqui também tem a Chapeuzinho Vermelho. A Chapeuzinho Vermelho, por sinal, é a Magali, gente. Olha só que fofinho. Olha, o livro tem, ó, imagens bem grandes e coloridas. O papel é de boa qualidade, a impressão nem se fala, ó. Tudo com qualidade bem boa. Uma diferença também que teve aqui no conto
da Chapeuzinho é que o lobo não come a vovó. O lobo tranca a vovó no armário e depois, quando chega o lobo, ó, aqui passa toda aquela cena, né, do Chapeuzinho descobrindo que não é a vovó, que é um lobo. O caçador chega, o lobo se assusta e ele vai embora, né? Para quem conhece a versão clássica sabe que, na verdade, o lobo come a vovó e quando ele vai comer a Chapeuzinho, chega, né? O caçador, tem história que fala que é caçador, tem história que fala que é lenhador, ele vai, mata o lobo e tira, né, a vovó com vida ainda, sendo que nisso não acontece nada dessas cenas assim agressivas. Então eu acho que essa história realmente foi reescrita, né, para poder deixar assim de forma mais leve, não deixar nenhuma criança traumatizada. E também tem a questão de evitar os maus tratos, né, os animais e tal. Eu achei essa questão de preocupação que eles tiveram bem legal mesmo, né? Se eu fosse ler, contar a história, nessas histórias clássicas assim para as crianças, ainda mais criancinha pequenininha, eu com certeza iria preferir essas adaptações que fizeram do que a versão original. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado da resenha de hoje. Gente, eu amei esse livro. Se eu achar dos outros contos, eu vou ler também e vou trazer para vocês. Beleza? Não esquece de curtir o vídeo, seguir no canal, né? Se você quiser receber umas novidades. Beijo, seus lindos e lindas!